Não sei se vocês notaram, mas Warren Buffett tem estado muito reservado nos últimos 6 meses. Ele não deu entrevistas à mídia e fez poucas alterações em seu portfólio. Ele realmente se manteve longe dos holofotes, tanto que quando seu parceiro de negócios de longa data, Charlie Munger, infelizmente faleceu em novembro do ano passado, quase não se ouviu falar dele. Buffett divulgou uma breve nota de 2 linhas, simplesmente agradecendo a Charlie por sua inspiração, sabedoria e contribuição. E foi só isso. Mas hoje, Warren Buffett finalmente quebrou seu silêncio ao publicar recentemente sua carta anual aos acionistas, que inclui uma homenagem adequada a Charlie Munger e também alguns conselhos muito interessantes para os investidores para o próximo ano. Mas antes de mais nada, toda a primeira página deste documento é dedicada apenas a homenagear Charlie Munger, e Buffett escreveu algumas palavras realmente gentis sobre seu ex-parceiro de negócios. Lembre-se de que esses dois eram basicamente melhores amigos, tendo uma amizade próxima desde 1959. Então, aqui está o que Warren Buffett tinha a dizer sobre seu amigo, como eles se conheceram e o primeiro conselho de Charlie para Warren sobre focar na qualidade do negócio em vez da abordagem de pontas de charuto de Ben Graham. Em seguida, ele continua falando sobre o real envolvimento de Charlie na Berkshire, dizendo: lembre-se de que esses dois eram basicamente melhores amigos, tendo uma amizade próxima desde 1959. Então, aqui está o que Warren Buffett tinha a dizer sobre seu amigo, como eles se conheceram e o primeiro conselho de Charlie para Warren sobre focar na qualidade do negócio em vez da abordagem de pontas de charuto de Ben Graham. Em seguida, ele continua falando sobre o real envolvimento de Charlie na Berkshire, dizendo: na realidade, Charlie foi o arquiteto da atual Berkshire, enquanto eu atuava como o empreiteiro geral, executando a construção diária de sua visão. Charlie nunca buscou reconhecimento pelo seu papel de criador, preferindo me deixar receber os aplausos e elogios. Seu relacionamento comigo era parte de irmão mais velho e parte de pai amoroso. Mesmo quando tinha certeza de que estava certo, ele me deu liberdade, e quando eu cometia erros, ele nunca me lembrava deles. No mundo físico, grandes edifícios estão associados ao seu arquiteto, enquanto aqueles que despejaram o concreto ou instalaram as janelas são rapidamente esquecidos. A Berkshire tornou-se uma grande empresa, e embora eu tenha sido responsável pela equipe de construção, Charlie deve ser eternamente creditado como o arquiteto. Isso para mim é uma homenagem muito justa para Charlie. Charlie nunca recebeu muito crédito por seu trabalho na Berkshire, mas ele definitivamente merece. Por isso, as palavras de Buffett são realmente agradáveis de ouvir. Com isso, passamos para o conteúdo real da carta em si, que oferece muitas informações valiosas. Ele começou com sua crítica habitual à atualização relativamente recente das normas contábeis, que exigem que os ganhos de capital não realizados sejam incluídos no lucro líquido. Para a maioria das empresas, isso é aceitável, mas para um negócio como a Berkshire, que se baseia principalmente em operações comerciais de propriedade integral, isso apresenta complicações. Além disso, ter uma carteira de ações extensa significa que os altos e baixos mensais do mercado de ações podem realmente complicar a avaliação dos resultados verdadeiros das operações de negócios subjacentes, observa ele. Quando você procura orientação, é informado sobre os procedimentos para calcular esses ganhos, são estabelecidos por um conselho de normas de contabilidade financeira respeitável e credenciado, sob a supervisão de uma comissão de valores mobiliários dedicada e diligente, e são auditados pelos renomados profissionais da Deloitte Touche. No entanto, ainda assim, sentimos um desconforto. Na Berkshire, acreditamos que os ganhos devem ser um conceito prático, que Buffett considera útil, mas apenas como um ponto de partida na avaliação de um negócio. Quando menciono Buffett, estou me referindo ao fato de que ele gosta de escrever essas cartas para ser facilmente compreensível para o investidor médio. Mas a partir desta passagem, é evidente o quanto ele fica incomodado com essas regras. Por exemplo, se uma empresa gera 10 bilhões de dólares em um ano, 20 bilhões de dólares no seguinte e 30 bilhões depois, isso seria excelente. No entanto, se a empresa possui um investimento, um portfólio que aumenta em 5 bilhões de dólares no primeiro ano, diminui 5 bilhões de dólares no próximo e depois mais 10 bilhões no terceiro ano, pode dar a impressão de que os lucros da empresa estão estagnados.
quando, na verdade, a empresa expandiu suas operações comerciais. Muito bem, são apenas os preços das ações subindo no curto prazo. Agora, para empresas que não possuem muitos investimentos e apenas fabricam e vendem aparelhos e gadgets, essa regra não as afeta muito. No entanto, para um negócio como a Berkshire, que possui muitos, com uma carteira de ações avaliada em 350 bilhões, os ganhos de capital não realizados podem realmente ter um grande impacto nos números oficiais. De fato, Buffett observa que isso poderia oscilar o lucro líquido da Berkshire em até 5 bilhões por dia. Buffett enfatiza que é crucial observar a receita operacional para entender quanto dinheiro as operações de negócios estão efetivamente gerando. Esse foi o primeiro ponto que ele abordou. Além disso, Buffett também dedicou tempo para discutir sua estratégia de investimento e os critérios específicos que ele considera ao adquirir uma. Ele destacou 2 pontos cruciais. Ele está constantemente em busca de negócios que prosperem em boas e duradouras condições econômicas e que sejam fundamentais. Além disso, ele espera que esses negócios sejam geridos por gestores competentes e confiáveis. Como sempre com Buffett, isso é analisar a empresa à distância e depois verificar se é gerida por gestores confiáveis. No entanto, ele também observa o quão desafiadora esta estratégia simples está se tornando para a Berkshire. Esta foi provavelmente a parte mais interessante da carta para mim. Ele menciona isso. A junção dessas 2 condições que descrevi para adquirir empresas tem sido nosso foco principal nas compras por um longo período. Houve um tempo em que tínhamos muitos candidatos para avaliar. Se perdíamos um, perdíamos muito, mas sempre aparecia outro. No entanto, é importante notar que isso já faz muito tempo. O tamanho nos fez entrar nisso, embora o aumento da competição para aquisições também tenha sido um fator. Sim, você ouviu corretamente. Este é Warren Buffett, o oráculo de Omaha, admitindo que a incrível corrida da Berkshire provavelmente chegou ao fim. Mas o que ele está sugerindo é enfrentar um desafio tão significativo. Ele observa que, citando, apenas um punhado de empresas neste país tem a capacidade real de impactar significativamente a Berkshire, e elas foram cuidadosamente selecionadas por nós e por outros. Alguns podemos avaliar, outros não. E se pudermos, eles devem ser precificados de forma atraente fora dos Estados Unidos. Basicamente, não há candidatos que sejam opções significativas para investimento de capital. Em suma, não há oportunidades para superar o desempenho, o que é bastante surpreendente. Esse nível de franqueza de um CEO é notável. No entanto, é importante lembrar que a Berkshire é a 7ª maior empresa no S&P 500, com um valor de mercado de 868 bilhões de dólares. Apenas sua carteira de ações vale 350 bilhões de dólares, e eles possuem 167 bilhões de dólares em caixa. Na prática, eles desejam investir dezenas de bilhões de dólares em várias empresas ao mesmo tempo. No entanto, há um limite para quantas empresas podem ser adquiridas, enquanto Buffett ainda mantém menos de 10% das ações em cada uma. Prefere-se que o negócio tenha um valor de mercado superior a 100 bilhões de dólares, para que Buffett se interesse imediatamente. Apesar de estarmos falando de empresas que valem vários trilhões de dólares hoje em dia, ainda há poucos negócios. Com um valor de mercado na faixa das centenas de bilhões, atualmente existem apenas 92 empresas nos Estados Unidos registradas com tal valor. À medida que nos afastamos do maior mercado de ações do mundo, essas oportunidades se tornam cada vez mais escassas. Mas isso não significa que Buffett tenha perdido a esperança de encontrar tais oportunidades, pois há outro fator que sempre permanecerá: a psicologia. Buffett ocasionalmente menciona como os mercados e a economia pode levar ações e títulos de grandes empresas fundamentais a serem drasticamente subvalorizados. De fato, os mercados podem reagir de maneira imprevisível, como aconteceu durante 4 meses em 1914 e por alguns dias em 2001. Se você considerar que os investidores estão agora mais resilientes do que no passado, eu acredito que hoje em dia é mais provável o mercado de ações sofrer grandes perdas rapidamente, porque, com os mercados mais acessíveis a todos, o pânico pode ocorrer mais rapidamente do que nunca e certamente causará quedas nos mercados no futuro. No entanto,
A chave é manter a calma, identificar negócios de alta qualidade e permanecer atento. Coloque-os em sua lista de monitoramento. Então, quando os mercados inevitavelmente despencarem, você pode tomar medidas decisivas para o longo prazo, observa Buffett. Embora o mercado de ações seja muito maior do que era nos nossos primeiros anos, os investidores ativos de hoje não são necessariamente mais estáveis emocionalmente, nem melhor preparados. Comparado à minha época escolar, por alguma razão, os mercados agora mostram um comportamento muito mais parecido com o de um cassino. O espírito de jogo agora está presente em muitas casas diariamente, o que, em última análise, destaca a natureza do jogo que estamos participando como: os investidores de longo prazo esperam que Wall Street e os especuladores entrem em pânico, comprem grandes oportunidades no curto prazo e as mantenham para a recuperação a longo prazo. Isso resume a estratégia. No entanto, é crucial manter a racionalidade. Buffett continua nesta carta falando sobre sua primeira regra, que consiste em: ao investir, ele afirma que uma regra fundamental na Berkshire não mudou e nunca mudará: evitar a perda permanente de capital. Com o apoio do vento a favor da economia americana e do poder dos juros compostos, o ambiente em que operamos tem sido e continuará sendo gratificante, desde que você faça escolhas acertadas ao longo da vida e evitar erros graves, principalmente não se deixar influenciar por especuladores e sempre optar por decisões de longo prazo. Essa citação específica introduz um conceito que tenho discutido bastante. Recentemente, temos nos concentrado em tomar essas poucas decisões acertadas ao aderir aos investimentos de longo prazo. Buffett continua discorrendo sobre o impacto positivo de manter esses investimentos de longo prazo com dois exemplos específicos: Coca-Cola e American Express. Ele menciona que a American Express iniciou suas operações em 1850, enquanto a Coca-Cola foi lançada em uma farmácia de Atlanta em 1886. Buffett não é um grande fã de novatos. Ambas as empresas tentaram expandir para áreas não relacionadas ao longo dos anos, e enfrentaram pouco sucesso nessas tentativas no passado, mas definitivamente não. Ambos foram até mal geridos em algum momento, mas cada um teve um sucesso excepcional em seus negócios principais. Adaptaram-se conforme necessário às condições e, crucialmente, seus produtos se tornaram globais. Coca-Cola e American Express são agora nomes reconhecidos internacionalmente. A demanda por bebidas e a necessidade de confiança financeira inquestionável são necessidades essenciais em qualquer época. Em 2023, não compramos nem vendemos uma única ação da American Express ou da Coca-Cola, mantendo nosso sono tranquilo que já dura mais de 2 décadas. As empresas foram novamente recompensadas no ano passado, aumentando seus lucros e dividendos. De fato, nosso retorno sobre o investimento na American Express em 2023 superou significativamente os 1,3 bilhões de dólares que investimos há muito tempo. Tanto a American Express quanto a Coca-Cola quase certamente aumentarão seus dividendos em 2024, devem aumentar cerca de 16% no caso da American Express. E certamente manteremos nossas participações intactas ao longo do ano. Poderia eu criar um negócio global melhor do que esses dois? Como Bird nunca se cansa de dizer, a lição da American Express é clara. Quando você encontra algo verdadeiramente maravilhoso, nos negócios, a paciência é recompensada, e um negócio excepcional pode compensar as muitas decisões medianas que são inevitáveis. Direto do mestre, sem sinais de negociação, sem apostas, sem especulação. Buffett fez centenas de decisões de investimento ao longo dos anos, mas ele afirma que seu sucesso realmente se resume a cerca de 12 delas. Essa é a mensagem que Buffett nos transmite, e, no geral, são as lições que extraí da carta anual aos acionistas de Buffett. Buffett fez centenas de decisões de investimento ao longo dos anos, mas ele afirma que seu sucesso realmente se resume a cerca de 12 delas. Essa é a mensagem que Buffett nos transmite, e, no geral, são as lições que extraí da carta anual aos acionistas de Buffett.